Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. E vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Todos acharam? Hebreus 4. Essa carta aqui foi escrita para o povo judeu. Vai falar de várias coisas com referência aos filhos de Israel. E aqui no capítulo 4, ele diz assim: temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Até aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, neste momento. E pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor tem nesta palavra para ministrar aos nossos corações e para, Senhor, ministrar sobre as nossas vidas. Cremos que a Tua palavra é viva e eficaz. Cremos, ó Senhor, que ela é como uma espada, que ela penetra até o íntimo do nosso ser, ó Pai. E ela penetra, Senhor, para colocar tudo no seu devido lugar. Se ouvirmos, obedecermos, crendo, nós seremos transformados. E é isso que nós te pedimos nesta noite, Pai. E nós possamos crer e receber a Tua palavra e sermos transformados por ela. Fala conosco, Senhor, usa a minha vida, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ele está falando dos filhos de Israel, que saíram do Egito, foram resgatados pelo Senhor, com mão forte e poderosa, diz a palavra do Senhor. Depois de mais de 430 anos, os filhos de Israel estavam no Egito, escravizados e ali sendo massacrados pelos egípcios. Não só obrigados a se colocarem como trabalhos forçados, mas a palavra de Deus diz que até mesmo Faraó queria diminuir o número dos israelitas e determinou que os seus filhos, homens, fossem lançados no rio Nilo. Havia um plano, um projeto de Faraó para massacrar os filhos de Israel, para manter o número deles sob o seu controle, e a intenção era que eles ficassem ali indefinidamente como escravos. Mas o Senhor ouviu o clamor, lembrou-se da sua promessa, da sua aliança feita com Abraão, Isaque e Jacó, diz a palavra do Senhor. E o Senhor começou a trabalhar para libertar aquele povo, levantou um libertador, Moisés, enviou ele ao Egito, enviou as suas pragas, os seus sinais, tirou aquele povo do Egito e estava levando aquele povo para a terra da promessa. Mas a palavra de Deus diz que aquele povo, embora tenha visto a mão poderosa do Senhor, tenha experimentado do maná, tenha bebido da água que jorrou da rocha, tenha passado pelo meio do Mar Vermelho, povo que estava vendo a presença do Senhor constantemente guiando os seus passos, eles endureceram o seu coração. De tal maneira que
por várias vezes, quando nós lemos ali em Êxodo, Deus disse para Moisés: eu vou destruir esse povo. E a intercessão de Moisés, muitas vezes, livrou os filhos de Israel da destruição. A gota d'água foi quando eles chegam ali, perto da terra, da promessa, e eles enviam aqueles 12 espias, e os espias voltam, trazendo o relatório daquilo que eles viram na terra. E a palavra de Deus diz que o povo não creu no Senhor e quis voltar para o Egito. Então ali a ira do Senhor mais uma vez se acendeu. E Deus então coloca ali sobre eles um castigo por cada dia que eles espiaram a terra. 40 dias eles espiaram a terra. Seria um ano de castigo vagando pelo deserto. 40 dias redundou em 40 anos vagando pelo deserto. Além de Deus ter jurado que nenhum daqueles de 20 anos para cima, e tinham visto todos os seus sinais no Egito, e tinham sido guiados pelo meio do Mar Vermelho, e tinham caminhado, provado do maná, e visto a mão de Deus ali, nenhum deles entraria na terra da promessa, exceto Josué e Calebe. E a Bíblia diz, e o Senhor declara: porquanto houve neles um outro espírito, e perseveraram em seguir-me. Então aquele povo que era o povo de Deus, aquele povo que presenciou e vivenciou milagres extraordinários, provou do maná, provou do cuidado e da provisão de Deus todos os dias. Entre as suas tribos, diz a palavra de Deus, não houve um só enfermo. Despojaram o Egito quando saíram com prata, ouro, saíram com muitos tesouros do Egito. Aquele povo viveu tudo isso, mas pereceu no deserto. Não entrou na terra da promessa. E aqui, versículo 2, a primeira coisa que o Senhor falou ao meu coração, que nós devemos ouvir a pregação da palavra com fé, porque diz aqui, versículo 2, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Eles não ouviram a pregação com fé. E hoje a gente corre o risco de acontecer a mesma coisa com a gente. A gente está na igreja, a gente foi resgatado do mundo, o Senhor nos colocou aqui, está nos conduzindo para a Canaã celestial. Mas se o nosso coração for um coração incrédulo, se a gente não atentar para aquilo que o Senhor tem ministrado através da sua palavra com fé, nós também vamos ficar de fora. Como assim, pastor? Jesus conta uma parábola que ilustra a situação da igreja quando do seu arrebatamento, a parábola das 10 virgens. Todas eram noivas, sim, mas nem todas entraram. 5, Jesus divide em 5 prudentes e 5 nécias. 5 noivas que, além do azeite que estava na sua lâmpada, levaram azeite de reserva. E 5 nécias que levaram só o azeite na lâmpada, mas não tinham azeite reserva. Tardando-se o esposo, todas tosquenejaram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis aí o noivo, saía ao seu encontro. Então aquelas que eram prudentes pegaram as suas lâmpadas, encheram com azeite reserva, acenderam novamente as suas lâmpadas e saíram para encontrar o esposo. As nécias não tinham azeite nas suas lâmpadas e não tinham reserva. E pediram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite. E as prudentes disseram: não podemos, porque senão vai faltar para vocês e para nós. E diante aos que vendem, comprai. Enquanto as que eram prudentes foram ao encontro do noivo, as nécias foram atrás de azeite. Mas não deu mais tempo. Não deu mais tempo. E o que essa palavra tem a ver, a parábola das 10 virgens, com essa palavra? É a mesma coisa. A mesma coisa, irmãos. Deus tem falado conosco, Deus tem ministrado conosco através da sua palavra. E a palavra de Deus diz que nós temos que estar atentos, vigilantes, sóbrios, porque o nosso adversário anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Deus criou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Colocou todas as coisas à disposição dele.
Não sei quantas árvores tinham no jardim do Éden, mas devia ter uma infinidade de árvores dentro do jardim do Éden. Somente uma, Deus disse, desta você não come. E o que o homem fez? Foi comer justo daqui, não podia. Falta de obediência. E o que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver. Porque quando a gente não ouve a palavra de Deus com fé, e a fé é o quê? É você dar crédito naquilo que Deus está falando. É você acreditar que aquilo que Deus está falando é a verdade. Quando você ouve a pregação da palavra de Deus, você tem que misturar fé naquela palavra. O que isso quer dizer? Você tem que saber que aquilo que está sendo ministrado da parte de Deus é verdade. É real. Quando a Bíblia diz para nós vigiarmos, nós temos que vigiar. Quando a palavra de Deus diz para sermos prudentes, nós temos que ser prudentes, remindo o tempo. Temos que remir o tempo, irmãos. Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. Às vezes a gente tem honrado muitos compromissos, mas não honra nossos compromissos com o Senhor. A gente honra um compromisso com a escola, a gente honra um compromisso com a faculdade, a gente honra um compromisso muitas vezes com o patrão, a gente honra compromissos financeiros, mas não honramos nossos compromissos com Deus. Às vezes a nossa vida está certinha. A gente for puxar lá, está tudo certinho, não devemos nada para ninguém, o patrão está contente com a gente, está todo mundo feliz com a gente, mas Deus não está feliz com a gente. Porque a gente não ora, porque a gente não lê a Bíblia, porque a gente não busca o Senhor, porque a gente não leva as coisas do Senhor com diligência. E aí a gente tem que lembrar daquilo que os discípulos disseram em Atos: antes importa agradar quem em primeiro lugar, irmão? A Deus. Não estou dizendo que é para você deixar de pagar suas contas, para você ser um mau funcionário, não é isso. Tudo isso nós devemos fazer, mas se faltar a nossa diligência para com o Senhor, faltou tudo. Faltou tudo. O exemplo que nós devemos seguir é o de Daniel. Daniel, os inimigos analisaram a vida de Daniel, no capítulo 6 do livro do profeta Daniel, e eles disseram: nunca acharemos nele falta ou vício algum. Ele é fiel em tudo que ele faz. Daniel não tinha nenhum problema na sua vida secular, os seus compromissos no reino da Babilônia. Porém, Daniel tinha algo que era mais importante. 3 vezes no dia, ele orava ao Senhor. E todo mundo sabia disso. Tanto que os inimigos falaram: nunca acharemos ocasião contra Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Vamos atacar na fé. Mas Daniel não caiu. Proibiram de orar, mas Daniel fez o quê? Orou, porque para Daniel o mais importante estava o reino de Deus e a sua justiça. Então nós temos que colocar, meus irmãos, em primeiro lugar aquilo que a palavra nos diz. O que é para colocar em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça. Se eu vou pegar essa palavra e misturar com fé, eu vou fazer o quê? Vou colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Mas se eu não misturar com fé, eu apenas vou saber, aqui na minha mente, que eu devo colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas eu não vou fazer isso. Não vai ser a prática da minha vida. E aí acontecer o quê? Eu vou estar sendo reprovado. A palavra da pregação não aproveitou nada. Por quê? Porque não gerou mudança, porque não gerou transformação, porque não gerou neles um comportamento que agradasse a Deus. Então não adiantou nada. Ouvir, mas não aplicar nada, não faz efeito nenhum. A segunda coisa que Deus nos mostra aqui no versículo 6, diz assim: visto que resta que alguns entrem no repouso de Deus, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram, por causa do que, irmãos? Da desobediência. Desobedeceram. Sabiam tudo aqui, mas não transformou nada. Um tio meu, o tio Elias, eu ouvi ele pregar algumas vezes e eu nunca mais esqueci. Ele falava que tem pessoa que erra o céu por 30 centímetros. É a distância daqui para o coração. Ele brincava, né? A gente sabe que não é esse coração carnal, é o coração que é o nosso espírito, que é o centro da nossa vida. Mas tem muitas pessoas que sabem tudo aqui, irmão, mas não praticam nada.
Tem pessoa que sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que tem que ler a Bíblia, mas não lê. Sabe que tem que vir na igreja, mas não vem. Sabe que tem que buscar o Senhor, mas não busca. E a palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O que Deus está falando? Vai chegar o tempo em que vai se invocar o nome do Senhor e não vai se achar. Vai ter o tempo em que as pessoas vão buscar o Senhor e Ele não vai estar perto. Quando isso, pastor? Depois do arrebatamento da igreja. Os homens vão buscar o Senhor, mas o Senhor não vai mais ser achado. Os homens vão querer que o Senhor esteja perto, mas o Senhor vai estar longe. Imagina o desespero de um crente. Foi arrebatamento, ficou. Imagina o desespero, irmão. Você está lendo o jornal lá, ó, aconteceu um fenômeno aí em todo mundo, um monte de pessoas sumiu e desapareceu. E você está vendo a notícia e você tem a certeza de que você ficou. Como é que você acha que você vai ficar se acontecer isso? Misericórdia, que não aconteça com a gente. No momento a gente escuta o som da trombeta e ó, já se veja subindo para o encontro do Senhor. Esse povo foi reprovado porque desobedeceu. Sabia o que era para fazer, mas não fez. Sabia o que era para fazer, ter um determinado padrão de vida, mas não tiveram. E aí, quando a gente olha para a palavra de Deus, dos episódios mais tristes na palavra de Deus é quando Deus usa o profeta Samuel para falar com Saul. Saul, você desprezou a minha palavra, porque você rejeitou a minha palavra, eu também te rejeito. E a palavra de Deus diz no Evangelho de João, aquele que ama a Deus faz o quê? Guarda a sua palavra. Mas não é guardar de decorar na mente. É guardar de cumprir, de obedecer, de viver. Ser obediente. Eu preguei aqui alguns domingos atrás sobre Abraão, que Deus diz, eu conheço Abraão e sei que ele há não somente de andar na minha palavra, mas vai ensinar seus filhos a andarem na minha palavra depois dele. Eu conheço ele. Eu dou testemunho dele, ele é obediente. Quando eu disse, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ele saiu. Quando eu disse para ele, pega o teu filho, o teu único, leva ele para o monte que eu te mostrar e oferece ele para mim em sacrifício, ele fez isso. E seu filho só não foi sacrificado, porque eu bradei, era um teste, era uma prova. Eu enviei o cordeiro da provisão que substituiu a ele. Aleluia! Então, irmãos, o que Deus quer que haja em nós? Obediência. O que Josué e Caleb presenciaram foi o mesmo que os outros 10 espias presenciaram. Eles olharam para a mesma terra, eles viram o mesmo povo, eles viram as mesmas dificuldades. Mas houve neles, diz a tua palavra, um outro espírito. Que espírito era? De fé. Se Deus falou que a terra é nossa, é nossa. Se Deus falou que nós vamos vencer, nós vamos vencer. Não importa se tem gigante, não importa se tem muralha, não importa o que tem na terra, nós vamos entrar e nós vamos tomar posse. Mas aquele que não tem o espírito da fé, da obediência a Deus, o que ele vai fazer? Não pode, não posso. Você viu o tamanho das muralhas? Você viu o soldado lá não é fichinha não, eles têm capacete, tem couraça, tem escudo, tem espada, tem carro de ferro. Não é moleza não, nós vamos ser como gafanhoto lá. Vão acabar com a gente facinho. E tem gente hoje que coloca tanta dificuldade. Vamos orar, irmão? Não dá. Meu dia é tão corrido, não dá para me orar. Você não sabe que hora que eu levanto, quanto que eu trabalho. O senhor não sabe qual é a minha jornada. As coisas de Deus estão ficando de lado. Por quê? Está olhando para a dificuldade, está olhando para a adversidade. É a mesma coisa daquele povo, não podemos entrar ali. Eu até queria orar, mas não dá. Eu até queria ler a Bíblia, mas não dá. Eu até queria não faltar nos cultos, mas não dá. Está olhando para quê, irmão? Para a dificuldade, para as adversidades. Está fazendo com que os problemas façam o quê? Você recuar. E o diabo é mestre em criar problema. O diabo é mestre em... Olha o que ele fez com Sadraque, Mesaque e Abednego.
Ou se curva ou vai para a fornalha. O que ele fez com Daniel? Ou para de orar ou vai para a cova de leões. Satanás é mestre em fazer isso. Mas se eu permanecer firme, eu vou em frente. E Deus vai operar. Aleluia. Mas se eu retroceder, Deus não vai operar. Então, eu tenho que ser obediente à palavra de Deus. Versículo 7. Diz assim: determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Irmão, não endureça o coração. O que é endurecer o coração, irmão? É ouvir e não obedecer. É endurecer o coração. Quantas vezes Moisés foi falar com o faraó? Antes de cada praga, pelo menos, Moisés foi falar com o faraó. E a Bíblia diz que o que aconteceu com o faraó? Endureceu o coração. Ele atendeu? Não. Ele quis obedecer? Não. E está cheio de crente com o coração duro. Ele ouve a mensagem, ele ouve a palavra, mas ele não muda. Coração duro. Ele sabe o que tem que fazer, ele sabe o que Deus requer dele, mas ele simplesmente não faz. Coração duro. Não está obedecendo a palavra de Deus. Olha, eu sei que eu devia orar mais, por que não está orando? Eu sei que eu devia ler a Bíblia, por que não está lendo? Eu sei que eu devia ir na igreja, que eu não podia estar faltando os cultos, por que está faltando? A gente não pode deixar o nosso coração endurecer. É fácil para endurecer o coração. É fácil, irmão. Para a gente deixar as coisas de Deus de lado. O difícil, irmão, sabe o que é? É a gente permanecer fiel. Mas a palavra de Deus nos instrui a nós fazermos o quê? A não agradarmos a nós mesmos. A nossa carne não tem prazer na oração. A nossa carne não tem prazer na leitura da Bíblia. A nossa carne não tem prazer de estar no culto. Essa é a verdade, irmão. Se a gente for fazer o que a nossa carne quer, uma quarta-feira à noite a gente estava em casa, irmão. Estava no sofá, assistindo uma série, assistindo um filme, menos na igreja. E no domingo de manhã, muito menos aqui. E no domingo à tarde também a gente não estaria aqui. Mas a palavra de Deus nos mostra que nós temos que fazer o quê? Quem quiser salvar a sua vida, quem quiser agradar a sua carne, vai perder a vida eterna. Mas quem quiser mortificar a sua carne por amor de mim e fazer não aquilo que a sua carne quer, mas fazer aquilo que a minha palavra instrui, esse vai ganhar a vida eterna. Tenho que morrer para mim mesmo. Eu não posso fazer só o que eu quero, eu não posso fazer só o que a minha carne puxa, eu tenho que fazer aquilo que a palavra de Deus diz para mim fazer. É difícil? É. Porque é uma luta contra mim mesmo. É uma luta contra a minha carne. É uma luta contra, meus irmãos, a minha natureza. Mas eu tenho que mortificar o meu corpo, aleluia, para que eu possa agradar a Deus. Então eu não posso deixar o meu coração se endurecer. Versículo 11, ele diz assim: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nós não podemos seguir exemplo de gente desobediente. Não vamos seguir exemplo de ninguém desobediente, irmão. Não vamos deixar sermos influenciados por ninguém que é desobediente. Pastor, como assim? Foram 12 espias. 10 espias conseguiram fazer, a Bíblia diz, derreter o coração do povo. 2 homens permaneceram na fé e 10 foram incrédulos. E o povo seguiu o quê? Os incrédulos. Seguiram os desobedientes. Não podemos deixar que o inimigo venha nos influenciar por quem não está andando na obediência. E hoje, meu irmão, quantas pessoas estão na internet aí, andando no erro e incentivando outros a andar no erro. Você já parou para pensar? Quantos vídeos que tem aí?
Mas você não precisa ir na igreja. A igreja é você. Você não precisa dar seu dízimo. Você não precisa dar uma oferta. Você não precisa... Pode viver do jeito que você quiser. Deus é amor. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, mas exige transformação, mudança de vida. Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Quem não nascer de novo, irmão, não adianta. Nicodemos era mestre da lei. Mas Nicodemos entendeu que se ele não nascesse de novo, ele não podia entrar no reino dos céus. Nós temos que nascer de novo. Como é que eu faço para nascer de novo? A Bíblia diz: sendo de novo gerados, não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai entrar em mim, aleluia. Somos salvos pela fé, por meio da graça. Eu recebo a palavra de Deus com fé. Eu decido obedecer a palavra de Deus. Eu decido não viver mais para mim mesmo. Eu decido viver de acordo com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, aleluia, faz um milagre maravilhoso, me regenera, me faz ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Para mim não viver mais para mim mesmo. Paulo fala: não sabeis que não sois mais de vós mesmos, mas que vocês agora pertencem ao Senhor. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, alma e espírito, os quais pertencem a Deus. Meu corpo, alma e espírito pertencem a quem, irmão? A Deus. Então eu tenho que fazer o que com meu corpo, alma e espírito? Agradar a Deus, não a mim mesmo. A não ser que eu quero, não, eu sou dono do meu nariz. Tudo bem. Quem quiser ser dono do seu nariz, não tem problema. Eu só faço o que eu quero. Eu só faço o que a minha carne pede. Tudo bem. Não tem problema, ninguém é obrigado a fazer a vontade do Senhor. Mas o fim já sabe. Quem não for regenerado, quem não nascer de novo, não entra no reino dos céus. É isso que Jesus diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. E aqui, irmão, a gente pode viver do jeito que a gente quiser. Mas quando a gente morrer, a gente não é mais dono do nosso destino. É Deus. Deus é dono do nosso destino. Deus é dono da nossa eternidade. E aí a palavra de Deus diz que Ele vai separar bode de ovelha. O que é bode? Não obedece. Tem uma natureza forte. Você já viu um bode, um cabritinho? Uma natureza forte. Não vive igual a ovelha. Ovelha é mansa, bode não é manso. Ovelha vive em rebanho, bode não vive em rebanho. Tem gente que não gosta. Não é na igreja, não preciso servir a Deus, não, fica em casa. Bode velho, né? Falou que é para mim ir para lá, mas não vou é para cá. Bode. Não sabe obedecer. Não sabe se submeter, mas ovelha se submete. E a palavra de Deus diz que o Senhor nos chamou para sermos ovelha. Amém? Por quê, irmãos? Olha o que diz aí versículo 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem nós temos que tratar. A palavra de Deus entra dentro de nós. Para quê, irmão? Diz aqui, ela discerne, ela examina, ela sonda o nosso interior. A palavra de Deus entra dentro de nós para sondar, para mostrar o que está dentro do nosso coração. Para revelar qual é a verdadeira natureza, está dentro de nós e Deus está vendo. Deus está vendo, a nossa verdadeira natureza, Deus está vendo. Em outras palavras, Deus está examinando, irmão. Cada ser humano dessa terra, Deus está examinando. A cada ser humano, todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, a cada instante, Deus está olhando, está examinando o ser humano. Através da sua palavra. O filtro é a palavra, irmão. Quer agradar a Deus? Vive a palavra. Quer desagradar a Deus?
faz o que você quiser. Mas não tem outra maneira de agradar a Deus. Porque a palavra de Deus é o filtro. Ele está olhando. Está de acordo com a minha palavra, está aprovado. Está em desacordo com a minha palavra. É o que Deus falou através de Samuel para Saul. Você rejeitou a minha palavra, você também está rejeitado. Automaticamente. É assim, irmão. Eu não gosto da Bíblia, não quero saber da Bíblia, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim. Você é livre. Até o dia que você morrer. A partir do dia que você morrer, você não é mais livre, não. Você está condenado. Então, irmãos, o que nós temos que fazer? Nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Nós não somos perfeitos e nós nunca vamos ser perfeitos enquanto estivermos nessa carne, irmão. Mas isso não significa que nós não temos que nos submeter à vontade de Deus. Mas isso não significa que nós não temos que lutar contra nós mesmos. Mas isso não significa que nós não temos que subjugar a nossa carne. Paulo disse, eu esmurro a minha carne. Ele não estava fazendo isso literalmente, mas ele não estava se batendo. Ele estava dando um exemplo que ele colocava a carne dele debaixo de um jugo, de uma pressão. Não, não faço. Estou com vontade de fazer, mas não faço. Não faço, não cedo. E faço o que for necessário para agradar a Deus e não agradar a mim. Em açoites, em prisões, em naufrágios. E acho que antes de cada viagem não falava, meu Deus, eu vou passar de novo naquela cidade. Meu Deus, fui preso lá, fui apedrejado lá. Mas ele voltou de cidade em cidade, confortando os irmãos, fortalecendo os irmãos. Então, é isso que nós temos que entender, irmãos. Deus está olhando e Deus está analisando. E Deus quer ver fé em nós. A fé gera obediência. É isso que o Senhor tem ministrado nessa noite. A fé gera obediência. A fé não gera desobediência, não. A fé gera submissão. Ela não gera revolta. Ela não gera rebeldia em nós. Ela gera obediência e submissão. Amém? Vamos ficar de pé.